1 ao 7, Colossenses capítulo 2, versículo 1 ao 7, e durante também a lição eu peço aos irmãos que a mantenham aberta, que nós vamos utilizá-la. Se você tem uma caneta, mantenha ela aberta. Nós vamos dar algumas informações aqui, mantenha perto de você, que nós vamos dar algumas informações aqui que você anotar será de grande valia para a sua vida. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, versículo 1 ao 7. Eu vou ler. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Se nós observarmos as cartas de Paulo, principalmente, dos apóstolos, muitas delas eram instruções para os cristãos, tendo em vista que logo após a ascensão de Cristo aos céus, a igreja começou a ter uma forma aqui na terra e precisava-se de muitas instruções. E uma determinada ocasião, o pastor, não me lembro o nome dele, pregou aqui, ele falou uma coisa interessante. O pastor Silas usa muito esse termo, de nós sempre lembrarmos a didática, a repetição. E Paulo, ele tinha muito por isso, se nós observarmos alguns textos, lembrando-vos, ou seja, algo que já tinha falado, era literalmente para enraigar, para penetrar, para plantar aquilo no corações daqueles novos crentes que estavam nascendo, porque muitas heresias, muitas contendas, muitas fábulas, filosofias, nós vamos ver no decorrer da lição, iam de encontro àquilo que eles estavam implantando, o que era a Igreja de Cristo da Terra. E liberalismo, se nós vermos na introdução da lição, na palavra introdutória, antes, o texto bíblico básico, o textual da lição, o texto de ouro diz, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Essa parte B é a mais interessante. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança em que há em vós. Ou poderíamos dizer, alguém pode perguntar para você, você é cristão? Você vai dizer, eu sou. Mas como você tem tanta certeza de que esse Jesus que você prega, ele realmente viveu? Como você tem tanta certeza se Deus realmente existe? Como você tem tanta certeza se você crê que se Jesus voltar, você vai para o céu, se você aceitar Jesus, ou se você não aceitar, conforme diz a palavra de Deus, que você tem uma condenação eterna? Muitas vezes nós vamos ser confrontados disso, nós como cristãos, mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar preparados para responder, em primeiro lugar, com mansidão. Em segundo lugar, e temor, reconhecendo a superioridade de Deus na sua vida, a qualquer que vos pedir a razão da esperança em que há em vós. Talvez alguns não entenderão por não terem o Espírito de Deus. Alguns não entenderão por não ter sensibilidade, ou até mesmo a sua mente cauterizada, não estão com a mente aberta, ou não querem entender, só creem fielmente aquilo que ele aprendeu. Mas hoje em dia, eu creio, pessoalmente, eu me arrisco até a falar, que a maneira de nós mais pregarmos o Evangelho hoje em dia, não é nem quando nós abrimos nossa boca falamos que Jesus te ama, é principalmente com o nosso exemplo de vida. Não que nós estamos envolvidos numa casta ou numa redoma que nada nos toca, mas a maneira de nós nos falarmos, a maneira de nós nos portarmos, a maneira de nós, a nossa conduta em si, hoje em dia eu creio que fala muito mais do que propriamente palavras. Mas a maior comunicação que o ser humano tem hoje em dia é palavras, apesar de
A comunicação está hoje um pouco, digamos assim, descaracterizada, porque as pessoas não conversam mais, as pessoas não dialogam. Você senta em uma mesa, cada um pega o seu celular, você está no momento de descanso, cada um vive dentro da sua própria redoma. Mas quando nós abrirmos a boca a falarmos de Jesus, eles vão ver a diferença que está sobre a nossa vida, e o Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos diz que nós devemos ter cuidado no que falar, e o Espírito Santo nos lembrará, nos trará à memória aquilo que nós devemos falar. Mas para que ele nos traga à memória, eu tenho que estar em comunhão com ele, tenho que estar de acordo com a palavra dele e saber aquilo que, o momento certo de nós nos posicionarmos para falarmos do amor de Deus. Vivemos em um tempo de grandes dúvidas e relativizações acerca do que é certo e o que é errado. O que seria relativização? Ou seja, não existe verdade absoluta. Questiona, negação, ou seja, não é bem assim que você está falando, ou seja, tudo se questiona. Cada grupo político, religioso ou intelectual diz possuir a sua própria verdade. Nós passamos por um período eleitoral agora, no mês de outubro, setembro e outubro, de que houve vários confrontos em relação à esquerda, à direita, eu voto no mito, eu não voto no mito, ele não, ele sim, e tomou uma proporção que muitos amigos romperam suas amizades, muitas pessoas, familiares entraram em briga, e eu creio que, como eu, muitas pessoas se seguraram para não entrar em briga, mas tinha hora que era mais forte que a gente, que certas coisas era impossível de aguentar, tanta, digamos assim, uma heresia política. Mas, ou seja, nós temos que ter sabedoria. Cada um diz a sua própria verdade. Dentro do meio evangélico ou no meio religioso também costumam acontecer essas coisas. Não é bem assim, Deus existe, Deus não existe, o céu não existe, o céu existe, vai para o inferno, não, você vai para um outro lugar, não é bem assim, não existe pecado, existe pecadinho, pecadão. Há esses confrontos, mas a Bíblia já nos afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só quem crer em Jesus tem esse conhecimento e reconhece esse caminho. Existe uma verdade absoluta, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E não tem outro termo, queira ou não queiram aceitar. Não é nós que vamos impor essa verdade sobre eles. A Bíblia diz que o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado e do juízo. Nós devemos falar, mas temos que ter essa confissão, que Jesus é uma verdade absoluta, que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida. Os irmãos creem nisso, pode dizer amém? Porém, a teologia liberal foi um movimento teológico cuja produção se deu entre o final do século XVIII e o início do final do século XIX, final do século XVIII e o início do século XX, relativizando, negando, questionando a autoridade da Bíblia. O liberalismo teológico estabeleceu uma mescla de doutrina bíblica com a filosofia e as ciências das religiões. Filosofia, amor à sabedoria. A Bíblia nos diz em Provérbios, se quisermos sabedoria, devemos pedir a quem? A Deus. Ele nos dá deliberadamente e não nos lança em rosto. Só que a sabedoria humana, a quem Deus também deu sabedoria aos homens, não sobrepõe a sabedoria divina. E muitas das vezes nós encontramos no meio intelectual pessoas com todo o seu conhecimento, mas negam que esse conhecimento, quem permite a que eles cheguem a tal, é Deus que dá sabedoria. Não foi ele quem criou o homem? Não foi ele que nos dá o fôlego de vida? Não é ele? Eu costumo dizer, quando às vezes tenho a oportunidade da palavra de oferta, quando nós ofertamos, nós temos a oportunidade de agradecer a Deus pela vida, porque pela saúde, sem saúde você não trabalha, pela porta de emprego, e pela sabedoria de você desenvolver aquela tarefa que Deus te deu para você desenvolver a sua profissão. E muitas das vezes é difícil o homem reconhecer isso, mas infelizmente, ou seja, a sua mente está muitas das vezes cauterizada. E tanto conhecimento, muitas das vezes, faz com que muitas pessoas se afastem de Deus. Eu conheci um rapaz, ele era do consulado francês, ele era delegado da Polícia Federal, tinha várias faculdades, e ele chegou em determinada vez no hospital, chegou mal,
e ele fez uma cirurgia de grande complexidade, uma cirurgia caríssima. Ele estava preocupado que comeu grande parte da fortuna dele, e passado mais ou menos uns 3 meses, uma vez, eu não sei o que eu falei com ele sobre, eu falei assim, poxa, graças a Deus você está bem melhor. Ele falou assim, Mendes, as pessoas, todo mundo me chama, ele falou assim, Mendes, eu sou, a formação dele básica era direito, mas ele tinha vários mestrados. Ele falou assim, um dos meus mestrados é a matemática, e a matemática é uma conta exata, então não vem me falar de Deus para um mestre em matemática. Até ali eu me calei. E ele era uma pessoa, era difícil você dialogar com ele, não que ele fosse arrogante, mas de tanto conhecimento que ele tinha. Era difícil dialogar. Essa definição foi uma colega. Poxa, é difícil, você tem que chegar no quarto do fulano, você tem que medir as palavras, porque ele é tão inteligente que você se sente o nada. E quando ele estava para ter alta, o médico falou assim, poxa, cara, vai embora, né? Ele falou assim, poxa, tem que ir, né? Mas num estado depressivo tem que ir. Ele falou assim, poxa, cara, graças a Deus você está bem melhor. Ele, doutor, graças a Deus. Ele falou, o médico virou para ele e falou assim, cara, eu só posso dizer para você, graças a Deus, porque eu vi o estado que você chegou e o fato de você estar saindo, só pode ser Deus. Passar bem, bateu a porta. E ele ficou revoltado, mas é difícil muitas pessoas reconhecerem isso. E depois, posteriormente, com toda essa inteligência dele, com todas as formações, ele não tinha amigos, não tinha familiares, tinha empregados que eram serviçais, literalmente, a ponto dele dar um tiro na própria cabeça. E Deus foi tão misericordioso com ele que a bala ainda chicoteou e não penetrou no crânio dele. Mas, ou seja, com todo o conhecimento que ele tinha, Deus foi misericordioso com ele, mas ele não reconhecia a soberania de Deus até mesmo sobre a vida dele. E muitas das vezes, essa teologia liberal trouxe esses questionamentos em relação à vida e à morte. A lição fala sobre assim, o iluminismo foi um movimento filosófico que transformou o mundo ocidental no início do século XVIII, ou seja, o século das luzes promoveu uma variedade de ideias centralizadas na ciência e na razão como fonte única e primordial da autoridade. A base teológica da igreja, que já estava implementada, foi profundamente influenciada, e 2 grandes correntes teológicas antagônicas surgiram: liberalismo e fundamentalismo teológico. Porém, os liberais, eles acreditam que a igreja se perdeu completamente na interpretação da Bíblia através dos séculos, que somente o século da luzes, ou seja, o advento do iluminismo, do racionalismo e das filosofias resultantes, é que se começou a analisar criticamente a Bíblia e a teologia cristã, expurgando, afastando mitos, fábulas, lendas, até mesmo dizendo que o dilúvio foi um fato questionável e personagens como Adão e Moisés foram inventados. Como questionar isso? Isso daí trouxe para a sociedade uma divisão muito grande. Aí, ou o liberalismo teológico se implantava, ou a teologia, os cristãos da época tinham que rever os questionamentos da Bíblia para que aquilo ali não fosse abalado. Até hoje nós somos combalidos com isso. Falei que no início, quantas das vezes você não é questionado em relação à sua fé? Até hoje nós somos confrontados em relação a isso. Mas nesta manhã nós sairemos daqui, não porque nós estamos aqui ministrando, mas segundo a palavra de Deus, nós saímos aqui mais arraigados acerca da palavra de Deus, tendo certeza daquilo que nós vamos falar e defendermos a nossa fé. Você crê nisso? Pode dizer amém? O ponto 1 da lição foi inspirado do ideário do iluminismo como forte influência do racionalismo e do empirismo. Naquela época havia grande resistência contra tudo que se relacionava à religião sobre a vida das pessoas. Assim, a partir do século XVIII, iniciaram as desconstruções principais dos fundamentos da teologia cristã, aliando a erudição acadêmica e o racionalismo ao campo da fé e da igreja. Segue alguns pilares do liberalismo teológico: relativização dos dogmas cristãos. O que vem a ser dogma? O que vem a ser significado da palavra dogma? Por exemplo, Carlos, você trabalha em quê? Colégio. Quando você foi contratado, você chegou aí ao RH, eles te disseram qual era a sua função,
qual era a sua responsabilidade. Você tem hora para chegar no seu trabalho, não tem? Tem hora para sair, tem direito ao almoço, tem o seu salário, tem direito às férias. Porém, para que você receba tudo isso, você tem que cumprir o horário, cumprir as responsabilidades do seu. Não é assim com todos aqui que trabalham? Cada empresa, cada trabalho, digamos assim, tem seu dogma. Só que, às vezes, o mundo refere à igreja como dogma cristã, como se fosse algo que nós fôssemos literalmente tapados. E nós, muitas das vezes, somos chamados assim, de ignorantes. Só que dogmas são regras. Nós não seguimos regra. Na nossa casa não tem regra? Não temos regra na nossa casa? Não tem, ô Luiz? No seu trabalho não tem regra? Por que nós não seguirmos o que a Bíblia fala? As instruções que Jesus... A Bíblia diz que não é melhor obedecer do que sacrificar. Só que essa palavra dogma, em relação ao liberalismo, tornou-se de uma certa forma como se fosse uma palavra pejorativa. Mas é melhor nós sermos fiel àquele que nos prometeu, ou aquilo que nós seguimos, que as bênçãos do Senhor virá sobre nossas vidas. Só que isso tornou-se de uma forma pejorativa. Aí o que eles falaram? Vamos relativizar isso. Primeiro, relativização dos dogmas. Para os liberais, toda doutrina bíblica pode ser relativizada ou descartada caso haja conflito com a cultura moderna. Vamos ver o que a palavra diz? A palavra de Deus diz, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1. Ou seja, para os liberais, toda doutrina bíblica pode ser relativizada, ou seja, questionada, negada ou descartada caso haja conflito com a cultura moderna. Aí eu pergunto, temos conflitos com a cultura moderna hoje em dia? Temos ou não temos? Temos, não temos? Mas olha o que a palavra de Deus nos diz. Tito, capítulo 2, versículo 1. O que diz? Hein? Tito, antes de Hebreus. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Que sã doutrina é essa? Não é a palavra? Não estou falando aqui de doutrina também de forma pejorativa, como as pessoas diriam, a igreja é cheia de dogmas e regras. Doutrina, eu já tive a oportunidade de falar aqui uma vez, doutrina não é o que você pode passar batom, o que muitas das vezes a igreja, até mesmo nós pentecostais, não pode usar saia. Doutrina, se nós entrarmos doutrina bíblica, doutrina da salvação, doutrina do batismo com o Espírito Santo, o que diz o texto? Repete de novo, por favor. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, a santa palavra de Deus. Uma outra coisa, o capítulo 1 de Tito, versículo 9. O que diz? Do capítulo 1 de Tito mesmo, versículo 9. Ou seja, tu fala o que convém a sã doutrina, mas porém para você convencer os contradizentes, você tem que estar aplicado à doutrina, ou seja, a palavra de Deus. Nesta manhã nós estamos aqui aprendendo para nós nos aplicarmos cada dia mais à sã doutrina. E uma outra coisa interessante, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, o que diz? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Podem ler, quem achou, por favor. Observa os modelos das sãs palavras que de mim têm ouvido, ou seja, de ouvido de quem? Paulo que está falando isso ao jovem Timóteo. Então nós temos que observar a palavra do Senhor para nós contradizermos essas heresias que surgem em nossos dias. Outra coisa, superioridade da razão em relação à fé na busca da verdade. Olha que falamos anteriormente, eles questionaram a teologia, a filosofia e as ciências da religião para combaterem a teologia. O ensino superior é importantíssimo, desde que não anula os ensinos das Escrituras. O versículo 8 da lição afirma, do capítulo 2 mesmo da lição, versículo 8 afirma:
tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não estou falando aqui, irmãos, jamais. A nossa igreja é bem madura quanto a isso, em relação a estudar, a faculdade. Devemos nos formar, devemos estudar. Mas nós sabemos que, nós vemos um exemplo bem prático, é que muitas das vezes o meio acadêmico é o quê? Cético. Vai de tudo aquilo que nós aprendemos aqui, principalmente quanto à palavra de Deus. Nós vivemos um tempo que vivemos o jargão aí, que as faculdades estão formando o quê? Estão formando o quê? Profissionais? Não, estão formando soldados, pessoas para combater determinadas coisas. Filosofia, sabedoria, a Bíblia fala sobre isso, estuda. Mas essas filosofias, essas sabedorias não podem sobrepor o conhecimento ou combater mesmo até a palavra de Deus. E muitas das vezes, nós vamos ver aqui mais adiante, nós somos chamados de fundamentalistas. Nós estamos fundamentados realmente na palavra de Deus. Só que até essa palavra fundamentalismo é invertida os valores. Se um cristão se levantar num trem e pregar, ele é chamado de quê? Fundamentalista religioso. Eu já tive a oportunidade, perto da UFRJ, eu estava no ônibus, um rapaz entrou no ônibus pregando o evangelho, era 11 horas da manhã, não sei se o horário era impróprio ou não, e a pessoa com características, digamos assim, as características, se eu falar assim, esquerdista é complicado, mas assim, com características assim, de estudante daqueles revolucionários, ele literalmente expulsou aquele homem do ônibus. Ele falou assim, vai pregar na sua igreja, seu fundamentalista religioso. Mas olha só a inversão. Ele realmente estava fundamentado na palavra. Mas olha a inversão. Nós realmente somos fundamentalistas. Nós estamos afincados na palavra de Deus. Mas eles pegam essas questões e invertem os valores. E aí, como que nós vamos fazermos? E aí, Mendes? Mas a Bíblia diz que eu tenho que pregar. Nós temos várias oportunidades de pregarmos. Às vezes nós nos acomodamos à vida evangélica. O pastor Silas fala muito isso, de simplesmente a nossa vida evangélica se resumir aos cultos que nós frequentamos, aos domingos principalmente, a nós estarmos na escola dominical, e o evangelho não se resume só nisso. Hoje nós estamos aqui pela manhã, à noite, se Deus quiser, estaremos aqui, teremos uma semana, mas aquilo que eu tenho aprendido hoje pela manhã, aquilo que Deus vai me instruir à noite através da pregação, eu vou repassar no meu dia a dia, durante a minha semana, hão de vos perguntar qual a razão da esperança que há em vós. Eu, uma determinada vez, estava no metrô. Se você pega o metrô da Pavuna, se você pega o metrô que vem da Pavuna, chega em Botafogo, é uma estação terminal. E uma determinada vez eu estava chegando em Botafogo, todo mundo vai saltar, e entre o Flamengo e o Botafogo, uma jovem falou assim, no cantinho, se você ficar no primeiro carro daqui para lá, você salta de frente para a escada. A jovem ela falou assim, gente, bom dia, me desculpe, mas eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu não estou aqui pregando religião, mas Deus está me incomodando aqui, da Pavuna até aqui. Eu tenho que dizer para vocês que essa alegria que está no meu coração, que eu estou louvando ao Senhor, Deus está colocando, e eu quero que vocês sintam essa mesma alegria que eu sinto. Tenham um dia abençoado, Jesus ama vocês, me desculpa, não me tenham como uma religiosa fanática, mas Jesus ama vocês. Irmãos, teve pessoas que choraram, e ela foi embora, não perguntou. O evangelho foi pregado. Alguma das ocasiões, Deus vai nos impulsionar a fazer isso. Mas e amanhã você chegar no seu trabalho, você cheio do Espírito Santo, uma pessoa perguntar para você, poxa, eu estou com um problema. E aí, lembra aquela sabedoria que Deus te dá? Um espírito de conselho? Lembra que você está cheio do Espírito Santo de Deus? A sua alma está fumegando? Você tem que ter uma palavra para dar para ele. Você tem que chegar no teu setor do trabalho, as pessoas têm que sentir a alegria que você está lá. Às vezes, mesmo que a sua presença incomode, mas que seja um incômodo pelo você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E hoje nós somos questionados a isso. No século XVIII já eram questionados. E hoje nós temos a instrução para isso. Uma outra coisa que eles questionam, ou seja, a Bíblia não condena a ciência verdadeira, mas sim a falsa ciência. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5. Lê para mim, Fábio, por favor. 1 Timóteo capítulo 3, 6, versículos 6 ao 5.
1 Timóteo 6, 3 ao 5. Nós não deparamos com esses questionamentos hoje em dia. E tem uma coisa, irmãos. Hoje em dia, todo mundo tem um WhatsApp. Cuidado com essas mensagens que chegam de autoajuda. Pessoas, muitas das vezes, que negam a fé em Cristo, porém, usam a palavra de Deus para trazer uma mensagem de autoajuda. Vou falar só o sobrenome. Digamos assim, um filósofo contemporâneo, Karnal. Cuidado quando vocês verem mensagem, o nome já é bem sugestivo, carnal, carnalidade. Cuidado quando vocês verem mensagens citando textos bíblicos, mas, no fundo, tem mensagens contraditórias. Sabe por quê? Porque Deus deu ciência aos homens para o bem, mas o homem criou a falsa ciência, ou seja, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições falsamente chamadas ciência. Cuidado com certos conselhos, cuidado com certas mensagens. Vêm travestidas de oriundas da palavra de Deus, mas o seu conteúdo, na realidade, é distorcido. A filosofia é considerada a mãe das ciências, rainhas, mas Paulo faz um alerta. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo as tradições de homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. A maior parte dos teólogos liberais contestou os dogmas cristãos, ou seja, princípios, fundamentos que devem ser regidos por determinado grupo ou religião. Eles proclamavam a crença que nunca foi unanimidade na igreja. Hoje em dia proclamam muitas crenças. Heresias, elas não saem do mundo para a igreja. Infelizmente, saem da igreja para o mundo. Por quê? Por falta de observação na palavra. Texto bíblico sem contexto é pretexto para heresia. Medite. O versículo diz isso. Disseram-lhe, olha o texto anteriormente. Olha o tema. Em que ponto, em que situação foi falado aquilo ali, para que nós apliquemos a nossa vida. Por isso, não é só a Bíblia, não é um livro qualquer, que você abre, amanhã eu vou trabalhar, deixa eu ver aqui, e Jesus, tal, e Jesus chorou, e aí? Por que Jesus chorou? Pare, ore, medite, Senhor, eu vou ler a Tua palavra, fala comigo através da Tua palavra. Eu quero ouvir os teus conselhos. Muitas das vezes não é uma coisa, um salmo, muitas das vezes, ou um texto. Se você for para um profeta menor, para você entender em que situação, pega um texto mais fácil e a Bíblia, o Espírito Santo vai abrir a sua mente, vai descortinar e você vai entender os preceitos de Deus e será um crente firmado em defesa da fé e da verdade da palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? O segundo ponto, o terceiro 1.1.2 da lição, superioridade da razão em relação à fé na busca da verdade. Os liberais sentem grande desprezo diante das interpretações teológicas tradicionais. 1.3, a maior parte dos teólogos liberais, já falei sobre isso, contestou os dogmas cristãos. E uma das coisas que eles falavam, os liberais descreram nos seguintes fundamentos teológicos, na infalibilidade da Escritura. Para eles a Bíblia contém, mas não é a palavra de Deus. A Bíblia contém e ela é também a palavra de Deus. Na doutrina da queda, ensinaram que Adão não existiu. O relato da criação é apenas um mito, né? Outra coisa, na encarnação de Cristo, para eles, Jesus não nasceu de uma virgem, e os ensinos sobre as suas naturezas divina e humana, sua morte expiratória, ressurreição,
retorno à terra são conclusões erradas e enganosas. No relato bíblico dos milagres, esse nós vamos nos apegar mais um pouco, negaram veementemente a autenticidade dos milagres efetuados por Cristo nos evangelhos. Assim concluíram que Jesus não é Deus, mas sim o maior homem entre todos os homens. Nós vamos voltar aqui nesse ponto, se der tempo. Mas tem alguns milagres. Abra sua Bíblia em João. Só no livro de João, que a Bíblia fala, só no livro de João, capítulo 2, eu vou citar aqui, mas abra sua Bíblia no capítulo de 21, versículo 28 de João. Alguns sinais, milagres operados por Jesus no Evangelho de João: a transformação da água em vinho em Caná, a cura do filho funcionário do rei, a cura do enfermo paralítico em Betesda, a multiplicação de pães e de peixe, Jesus caminhando sobre o mar da Galileia, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Agora eu queria que toda a igreja lessem juntos o capítulo 21, versículo 28, o que diz? Capítulo 21, o versículo 28, o que diz? Toda a igreja junto. Capítulo 21, versículo 28. Não tem? Só um minutinho, irmãos. Até o 25. É aquilo, né? O problema gráfico aqui da passagem aqui. Versículo 25, capítulo 1, versículo 25. 1, 2 e 3. Calma aí, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. Vocês creem nisso? Vocês creem no milagre de Jesus? Se cada milagre que Jesus fez fosse citado, a palavra de Deus diz: cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Se nós buscarmos na história, que a história comprova toda a história, nós veríamos esses milagres. Quem aqui teria o sonho de ir em Israel ou Jerusalém? Quantos aqui teria? Se você tiver a oportunidade de ir lá, você não vai querer ir nos lugares que Jesus operou o milagre? Você não vai querer ir nos lugares onde Jesus passou? Ou será que é meramente fatos históricos? A história comprova tudo isso. A morte expiratória de Cristo, uma das coisas que eles questionam, capítulo 23 de Lucas, versículo 44, já era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio-dia o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e havendo dito isto, expirou. Mendes, tem um artigo, estamos falando aqui de sabedoria humana, de um médico, eu tentei achar em casa, mas eu não consegui, de um médico israelense. Ele descreve literalmente a causa morte de Jesus. Jesus morreu crucificado, mas em termos de laudo médico, poderia-se assinar que Jesus na realidade morreu asfixiado, devido à posição que ele estava, o peso do seu corpo estava sobre os seus ombros, e você abrir o seu peito, melhora a sua expansão. Então, e ele fala a morte de Jesus na íntegra, necropsia, tudo isso, e também até a ponto dele falar o dinheiro, o valor, se eu não me engano, hoje seria gasto mais de $6.000 no preparo do corpo de Jesus. Mas diferente de todas a morte, digamos assim, de heróis. Se você for no cemitério, talvez você ache o corpo de Buda, talvez você ache o corpo de Maomé, talvez você, em Israel e Palestina, nessa disputa de Jerusalém e Israel, a capital, Jerusalém e Palestina, a capital de Israel, dizem que supostamente tem um local que é o túmulo do corpo de Moisés. E exatamente ali, supostamente onde está o corpo de Moisés,
passa um muro onde divide, desse lado Palestina. Deus na sua sabedoria, eu creio que ocultou o corpo de Moisés, porque se Moisés estivesse em determinado lugar, aqui está enterrado Moisés, seria uma romaria o ano todo. Mas em nenhum lugar do mundo você vai achar onde foi enterrado Jesus, porque ele está no céu, aguardando a sua vinda para nós buscarmos, para nos buscarmos e estarmos eternamente com ele. E a Bíblia nos diz: os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estamos em vida, seremos arrebatados aos céus para toda a eternidade. Você crê nessa esperança, você pode dizer amém? Um outro ponto da lição, a ressurreição física de Cristo. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou, está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 ao 18. Nós não vamos ler para nós ganharmos tempo. A afirmação das Escrituras, ou seja, todo o questionamento dessa teologia liberal, ou seja, onde nós estamos fundamentados, o ponto 2 da lição. O fundamentalista tende ao isolamento, à hostilidade, quando discorda de certos ideais e convicções. Mas a lição nos dá alguns esclarecimentos sobre o fundamentalismo, uma contraposição ao liberalismo. O fundamentalismo teológico é uma corrente de pensamento em reação ao liberalismo teológico. Surgiu nos Estados Unidos e recebeu o nome em 1895, numa conferência em Niágara, Ontário, Canadá. Neste evento foi proclamado que certos dogmas da igreja são absolutos e constituem a sua coluna vertebral. 2.2.1 da lição: a infalibilidade das Escrituras. A Bíblia evoca a si mesma a condição de livro do Senhor. Está registrado o textuário da lição, capítulo 2, seria João capítulo 2, versículo 1. Vamos para a Bíblia rapidamente. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. A Bíblia evoca a si mesma a condição de o livro do Senhor. 2 capítulo 3, versículo 14, terminando. O que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. O que diz? Muito bem, fazendo um paralelo, abrindo um parêntese, hoje, segundo domingo de dezembro, é comemorado o Dia da Bíblia Sagrada. Graças a Deus por isso que nós temos esse livro, esse compêndio de homens, onde foi acabado aqui, inspirados, é divinamente inspirada. Alguns fatos foram presenciados, alguns fatos foram contados, alguns fatos foram pesquisados. Paulo costuma dizer, ou Lucas, depois de muito haver pesquisado e ouvido e questionado, aprove a mim a escrever. E muitas religiões questionam a veracidade da Bíblia, mas foram homens que escreveram. Logicamente, viria um anjo lá do céu e viria e escrevesse? Os copistas, o Fábio costuma usar muito esse termo, os copistas, quando um escriba ia escrever um texto bíblico, eles se sentavam e isolavam-se. Se nessa compilação, no final, houvesse um erro ou um tio, não era apagado ou borrado. O que teria que fazer, Fábio? Desprezar tudo aquilo e fazer novamente, não era isso? Para que não perdesse o conteúdo da veracidade e da pesquisa da história. Se hoje nós estamos aqui, esse livro que você tem aí, ele demorou aproximadamente 1.400 anos para ser completo. Mas, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse, principalmente a lição nos mostra, fala-se de Cristo, a divindade, e Isaías nos fala,
em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o que era e o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa é a nossa esperança. Sabemos que a Bíblia ela mostra os erros dos heróis, mostra as suas falhas, mas se nós permanecermos fiéis a essa palavra, nós estaremos eternamente com Cristo, tendo a prova daquilo que Jesus abriu mão da sua glória. Nós costumamos cantar aqui, encarnou-se, tornou-se forma de homem. Não estou falando reencarnação, encarnou-se, tornou-se forma de homem, viveu como nós, sujeito às mesmas paixões, porém não pecou, porque isso não fazia parte da sua natureza, para que nos desse vida, morreu por nós, para que nós desse vida e vida em abundância. Você crê nisso? Pode dizer amém? A encarnação de Cristo, é o que eu acabei de falar, a encarnação de Cristo figura entre as principais doutrinas da Bíblia. Através da encarnação, o Altíssimo deu a grande demonstração do seu amor incondicional pela humanidade. Mendes, prova isso, Bíblia. Vamos citar o texto áureo da Bíblia? João 3,16. Porque Deus... Você crê nessa palavra? Graças a Deus por isso. A morte expiatória de Cristo. A morte de Cristo não foi um incidente isolado, que pode ser relativizado, questionado. Ela mudou a história da humanidade. De maneira voluntária, o Deus encarnado morreu em lugar dos pecadores. É por isso que nós estamos daqui nesta manhã. A ressurreição física de Cristo, compreendendo a importância da ressurreição de Cristo para a vida cristã e para os ensinos bíblicos, Paulo escreveu: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Mas um dos questionamentos, um dos textos da Bíblia fala, quando foram procurar o corpo de Jesus, ele disse, tinha um anjo na porta e disse, ele não está aqui, mas ele já, o quê? Ressuscitou. Glória a Deus por isso, e por isso nós estamos aqui. O retorno de Cristo à terra, Jesus vai vir, irmãos? Vocês têm convicção disso? Estamos preparados? A Bíblia faz mais de 300 menções ao arrebatamento. Esse acontecimento é citado em capítulos inteiros, e alguns livros da Bíblia tratam exclusivamente do assunto, como 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. Jesus está voltando individualmente para alguns. Quantas pessoas não morreram essa madrugada? Você parou para ver o noticiário ontem, quantas pessoas já morreram? Só para policiais, alguns. 90 foram assassinados esse ano. Fora outras pessoas que fazem parte da segurança pública. Mais de 100 militares, agentes penitenciários, foram mortos no Rio de Janeiro esse ano. Quem te garante? Deus nos livre e guarde. Mas quem te garante que você vai acordar amanhã vivo? Nós vivemos num estado falido. Nós vivemos num estado totalmente, mas assim, desesperançoso. Mas graças a Deus que a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Quantos temem aqui ao Senhor? É por isso, Deus tem guardado a sua vida, Deus tem guardado a sua casa e os seus familiares. Ainda que te aconteça alguma coisa, você está guardado e firmado pela graça de Deus. Pontos negativos e positivos do fundamento teológico. Vamos para a Bíblia, João 5,39. Estamos terminando, pastor. João, capítulo 5, versículo 39. Existem pontos negativos e positivos do fundamentalismo teológico, mas a Bíblia nos deixa uma instrução. João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vão vir pontos negativos, vão vir pontos positivos. Nós iremos ter embates na nossa vida, mas se nós examinarmos as Escrituras, nós temos nela a certeza da vida eterna, porque elas, as Escrituras, testificam da palavra do Senhor, daquele que nós estamos firmados. A conclusão da nossa lição diz assim: o liberalismo relativizou e renunciou a muitos fundamentos do cristianismo. Uns deixaram de crer nas Escrituras como infalível. Outros passaram a dizer que Jesus é apenas um grande sábio e não um Deus encarnado que foi morto, ressuscitou e voltará.
É preciso aprender e separar os verdadeiros ensinos bíblicos de falso. É imprescindível não se deixar enganar, porém reter o que é bom. Então examine a palavra de Deus, leia, tenha dúvida, procure o seu pastor, procure um obreiro, lê com outra pessoa. Existe uma instrução na pedagogia. Se você só ouvir, como a maioria das vezes vocês fizeram aqui, você retém um percentual. Se você ouvir e ler, você aprende mais. Se você conversar com outra pessoa acerca do assunto, você aprende mais. Então converse, chame o seu familiar, faça o culto em casa. Nós temos que ganhar a nossa família propriamente até em casa. Lê a palavra de Deus. Filho, eu não entendi isso aqui. O que você entende? Comece a pregar, comece a treinar. Dentro da sua casa vai cair um Pentecoste. Vocês serão cheios. As pessoas serão transformadas por aquilo que Deus está instruindo você na sua casa. Caso isso não aconteça, chega um obreiro, chega um irmão. Me entenda, me ajuda em oração. Vamos ler a palavra do Senhor junto. E isso, o que vai acontecer, irmãos? A igreja do Senhor vai crescer e vai acontecer isso aqui. Pessoas irão se render aos pés do Senhor, serão batizadas. Quem ganha? É o pastor Rafael? Não. É o DINC? Não. É o departamento de jovens, músico, pastor Silas, Advec? Não. Quem ganha é o reino de Deus. E nós estamos criando cidadãos cheios do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho, até que Jesus venha. E se Ele vir, nós estaremos eternamente com Ele, para sempre, na glória do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Deus os abençoe em nome de Jesus. É para Deus essas palmas aí? Pode ser melhor então, né? Vamos louvar ao Senhor com as palmas pela vida do professor. Aleluia. Quantos sabem o que nós comemoramos no dia de hoje? Fala, Carlão. Dia da Bíblia, não é isso? E nós estávamos estudando aqui sobre Sumiu a palavra da mente. Não vou tentar falar não, senão vai enrolar. Sumiu na minha mente, já era. Então nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Você está? Quantos trouxeram a Bíblia aí? Você pode erguer a sua palavra aí e dizer assim: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra diz que eu posso. E a palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor tem fortalecido a sua vida, o Senhor tem fortalecido a tua casa, o Senhor tem fortalecido a sua família através da sua palavra. Olha só o que diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda a palavra dessa profecia. Você tem guardado? Guarde, porque o Senhor tem livrado a tua vida por causa do conhecimento que há em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, nós vamos louvar um cântico aqui. O pessoal do louvor está aí, vamos cantar um louvor com a Igreja de Cristo. E eu queria que nesse momento que chegou mais pessoas, você vai virar aí mais para pessoas que chegaram, vai dar um bom dia, seja bem-vindo, que o Senhor abençoe sua vida. Você vai liberar uma palavra de Deus aí para a vida desse irmão que você ainda não viu essa manhã. E nós vamos louvar ao Senhor nessa manhã alegremente, vamos louvar ao Senhor de maneira muito alegre, porque hoje pessoas vão descer as águas batismais, vão dizer assim, não ao mundo e sim para Jesus. Você pode abrir a sua boca essa manhã e começar a agradecer a Deus, você pode começar a louvar ao Senhor pela beleza de estarmos na presença do Pai. Então abra sua boca aí. Abra sua boca e comece a glorificar a Deus, comece a exaltar ao Senhor. Deus essa manhã vai salvar, essa manhã Ele vai curar, essa manhã Ele vai falar ao seu coração. Aleluia. Glória a Deus, amém? Quantos estão alegres nessa manhã? Dê um glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão Jorge, solta o som. DJ. No back. Som, ei. O som. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Som. Som. Bora? Vai pra lá? Vai pra lá? Glória a Deus. Não tem nem som. Som. 1, 2. Glória a Deus. Assim, ó.
Vamos bater palmas pro Senhor nessa manhã. Aleluia. Diga comigo, na presença. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Diga, mesmo estando em guerra. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei sobre toda a terra. Um novo som se ouvirá. Novo som se É o som da alegria do Senhor. alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha. Diga, te louvar. Te louvar, Diga, te louvar. te louvar. Por quê? Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, O que que acontece? quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção. Diga, 1000 graus de unção. 1000 graus de unção. Vamos lá, alegria. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som. De que, igreja? E aleluia. Diga o som. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som. Diga de aleluia. De aleluia. Aleluia. Diga, na presença dos homens. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Eu te louvarei. Te louvarei. Oh, mesmo. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Te louvarei. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra. O novo som se ouvirá. O novo É o som som da alegria do ouvirá. Sua alegria. Senhor, me dá força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha. Te louvar. Faça assim com a sua mão lá. Te louvar. Diga, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu E poder. quanto mais o tempo Quanto passa, mais o tempo passa, Queremos nós ver. quero Deus. O fogo da igreja canta, o inimigo vai ao chão. e Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção. 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um Cadê o novo grito de júbilo da som. igreja? Aleluia. Diga o som. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa. Som da festa vai subir, Assim, igreja. sua glória descerá, Se ouvirá. se ouvirá um novo som de aleluia. Diga com mais força, com energia. Som da festa vai subir, É uma manhã de sua glória alegria. descerá, se ouvirá um novo De som de aleluia. aleluia. Diga o som da festa. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se
Podem se sentar, querido, pode sentar, querida. Paz de Cristo. Uma só. A paz de Cristo a todos, amém? Oh, maravilha! Estamos realizando aqui mais uma festa das águas e temos aqui os nossos batizandos. Eu vou apresentar aqui para vocês. À noite eu vou apresentá-los de uma forma mais ampla a toda a igreja, mas eu queria muito que vocês aplaudissem a vida deles, a cada nome que eu for chamando. Tá, já quer aplaudir, aplaude, vai, não tem problema. Isso. Mas à medida que eu for apresentando, eles vão ficando de pé, cada um que eu for chamando aqui, e dá uma olhadinha aqui para trás, para os lados, para a igreja conhecer vocês, e vocês vão se alegrar aí pela decisão desses irmãos de passarem pelas águas. Vamos começar de baixo para cima. Fica de pé aí a Tiffany de Oliveira dos Santos. Glória a Deus. Tem muita gente, pode sentar, Tiffany. Tem muita gente lá para trás. Chega um pouquinho mais para frente, vocês que estão aí, ó, atrás dessas TVs aí. Chega um pouquinho para frente, vem sentir o calor humano aqui com a gente. Isso, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Cantando e rodando. Foi sensacional. Isso é uma plateia boa que atende ao chamado. O Rafael Lacerda Soares. Cadê o Rafael? Dá uma olhada aí para trás, Rafael. Mandou um corte lá Cristiano Ronaldo aí, bonito, né? A Júlia Paixão Romana. Fica de pé, Júlia. A Amanda Rodrigues de Paula. O Rony Peterson Cândido de Amorim. Glória a Deus. A Thaísa, é Thaísa ou Thaísa? Thaísa da Silva Campos. Eu perguntei porque esse nome é um nome que é pegadinha com quem fala, né? Porque escreve com S só, aí é Sá. Aí se a gente fala errado, a pessoa fica triste com a gente, né? Vamos lá. A Tuane da Silva Campos. Família Silva Campos aqui, tá que tá, hein? Ó. O Ivo da Silva Gonçalves. E a Lucilene Faustino Gonçalves. Glória a Deus. Chamei todos? Chamei todos? Tem mais alguém aqui a batizar? A gente aproveita agora, gente. Vamos embora. Estou falando de uma forma lúdica, mas é uma grande verdade. O batismo é uma ordenança que o Senhor Jesus nos ensinou. Tem alguém hoje aqui que não é desta igreja, mas é membro de outra igreja e veio aqui prestigiar o batizando? Tem alguém que é membro de outra igreja? Membro de outra igreja? Sejam muito bem-vindos. Aqui é a casa de vocês, é a casa do seu Deus, a casa do nosso Deus. Sejam bem-vindos. Tem alguém aqui que não é membro de igreja nenhuma, mas veio para prestigiar o batismo de alguém? Não é membro de igreja nenhuma e veio prestigiar o batismo? Tem alguém? Tem alguém? Tem aqui um casal, tem aqui uma outra família, um outro jovem aqui. Sejam também muito bem-vindos aqui à casa de Deus. Eu sou o pastor Rafael, pastor dirigente dessa igreja. Aqui estão comigo o pastor Rubens, que está aqui atrás de mim, tirando fotografia. Pastor Wilton, que estava aqui dirigindo a escola dominical, foi trocar de roupa. E o pastor Evandro, que é o meu vice-dirigente, já vai colher aqui a profissão de fé. Nós somos a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, igreja presidida pelo nosso pastor Silas Lima Malafaia. E aqui é a casa do nosso Deus, amém? O batismo, ele é uma ordenança que o Senhor Jesus deixou. Eu falava ali em cima agora há pouco com eles, que apenas duas coisas que Jesus falou em todos os evangelhos são ordens. Apenas duas. Você vai encontrar Jesus deixando diversos ensinamentos. Você vai encontrar Jesus falando através de parábolas diversas coisas que são importantes para a nossa vida, mas que não são ordens. São ensinamentos que, se a gente aplicar, alcançamos um resultado, e se a gente não aplicar, a gente alcança um outro resultado. Por exemplo, vou falar com você a respeito de dízimos e ofertas.
Jesus, em tempo nenhum, você vai ver Jesus mandando alguém entregar a oferta. Jesus diz, se você ofertar, se você for ofertante, você alcança um resultado de prosperidade. Mas ofertar ou não, é com você. Assim, existem diversos ensinamentos de Jesus. Mas 2 deles não são sugestões. 2 deles não são orientações. 2 deles são ordens, que são condições sine qua non, ou seja, como diz a psicologia, né, condição sine qua non, que sem essa condição não dá para ser chamado de cristão. É uma condição inegociável, que é ser batizado e que é tomar a Santa Ceia. Sem essas 2 coisas, o cristão não tem uma plenitude de vida ligada com Jesus. É impossível viver uma vida no Evangelho sem ser batizado e sem tomar Santa Ceia. É por isso que nós impelimos todas as pessoas que têm algum impedimento legal, para que resolvam esse impedimento legal, esse impedimento humano, essa impossibilidade, para que se resolva isso, para que ela possa se batizar, ou para que, se ela for já batizada e estiver alguma condição de impedimento, para que ela se regularize e que possa tomar a Santa Ceia, porque são ordens, e ordens a gente não pondera, a gente cumpre. Quem foi militar aqui, ou quem é militar, sabe que existe esse ditado. Ordem primeiro se cumpre e depois não se pondera. Se Jesus disse, faça, a gente faz. E para a gente que já é batizado, também tem uma ordem, que é fazer isso aqui por quem não é batizado, por toda a história da humanidade até que Jesus venha. Eu sou um privilegiado, os pastores aqui são privilegiados. Nós conseguimos, através da misericórdia e da graça do Senhor, desempenhar o ministério pastoral e fazer isso, batizar pessoas. Se vocês 3 e mais eu, nós 4, pudermos fazer um exercício aqui, se a gente tivesse aquela máquina do tempo do De Volta para o Futuro, lembram? O DeLorean? Se a gente pudesse voltar, vou ser modesto, 20 anos na nossa vida, talvez nenhum de nós 4 imaginássemos que hoje nós estaríamos batizando pessoas. Isso é um privilégio, não é, pastores? Mas esse privilégio que os pastores têm não pode acontecer se você, como cristão, não fizer o cumprimento da ordem. Porque não é o pastor que vai buscar a pessoa para trazer para a igreja. A pessoa vem, ouve uma palavra e o Espírito Santo ministra. Não é o pastor que converte. Não é o pastor que faz um trabalho de massa de evangelismo. É a igreja. O que nós estamos falando aqui hoje, batizando esses 9 irmãos, é resultado do trabalho de vocês. Então, para vocês, Igreja de Cristo, eu também digo parabéns e obrigado. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão salvando vidas, vocês estão apresentando a pessoas o verdadeiro evangelho. Vocês estão apresentando às pessoas o único caminho para a salvação. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Parabéns, igreja. Parabéns, novos batizandos. Parabéns, novos membros da igreja, porque o batismo, ele é a porta de entrada para o de membros da igreja. Vocês já são ovelhas de Cristo. A partir do momento da conversão de vocês, no momento em que vocês levantaram a mão, ou se, por exemplo, eu nunca levantei a mão, nunca fui um apelo. Tem gente aqui que se converteu também que nunca levantou a mão. Eu estava num acampamento, eu era batista, estava no acampamento de embaixadores do rei, e um pastor pregando, e ele fez o apelo, e eu fiquei naquela coisa que as pessoas ficam, né, com vergonha, não vou, ai, que vergonha. Mas aí no final do culto eu falei, pastor, fiquei com vergonha, mas eu quero aceitar esse Jesus aí. Nesse momento eu passei a ser ovelha de Cristo. No momento de vocês passam ovelhas de Cristo. Vocês já são cuidados, vocês já são cuidadas pelo bom pastor. Aquele que, se preciso for, Rony, dá a vida dele pela sua vida. Eu não vou dar minha vida pela sua vida, não, porque eu sou só um pastor. Mas você agora tem um bom pastor, que deu a vida dele pela sua vida. E são ovelhas do bom pastor. Mas o batismo, ele é o cumprimento da ordem que esse bom pastor nos deixou e é a porta de entrada, agora não mais para o céu, que no céu vocês já estão, mas a porta de entrada para o hall de membros da igreja.
A partir de hoje, vocês efetivamente tornam-os da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E aí sim, é uma instituição terrena, mas que é a união dos crentes em Jesus, que proclamam o Evangelho, se reúnem para adorar o nome dele e para bendizer o digno Cordeiro. Amém? Que essa escolha que vocês fizeram seja una, seja eterna, seja indelével, seja imutável, e que para todos os dias da vida de vocês, vocês se lembrem que tem um bom pastor junto com vocês. Se eu fizer um esforço, com muito esforço eu consigo lembrar. Eu ia falar o que eu almocei ontem, que eu ia dizer que eu não conseguiria lembrar o que eu almocei, mas eu acabei de lembrar que ontem eu não almocei. Então eu lembro aqui que com muito esforço eu fiz esse exercício de memória. É difícil a gente lembrar de coisas cotidianas, não é? O que acontece no dia a dia? Por exemplo, se eu perguntar para você o pato que você usou domingo passado, a não ser que você tenha só um. Mulher é difícil ter só um, né? Homem que tem um preto e um marrom. 2 pretos e 2 marrom no máximo, né? A mulher, né? A mulher diz que não tem sapato, mas quando você abre o armário, um monte de sapato em cima de você, né? Mas se é para vocês, talvez vocês tenham dificuldade, porque é uma coisa cotidiana, é uma coisa que está sempre acontecendo. Todo dia vocês calçam um sapato, todo dia vocês almoçam, todo dia vocês tomam banho, amém? Todo dia vocês tomam banho, amém? Se não toma todo dia, vai tomar agora. Vamos ver como é que vai ficar a cor da água depois. Mas são coisas cotidianas. Mas o batismo não é uma coisa cotidiana. A Bíblia nos orienta: uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Eu me lembro de todos os eventos do dia do meu batismo, que foi no dia 24 de abril de 1994. Muito tempo. Eu me lembro de todos os eventos. Me lembro da palavra pastoral, me lembro de quem estava na igreja, e olha que nem foto mais eu tenho, mas ficou marcado na minha mente, na minha alma e no meu coração. Eu tenho certeza que essa manhã vai ficar marcada no coração de vocês. E eu tenho certeza que apesar de o diabo, em alguns momentos, querer vir acusar vocês, vocês vão se lembrar para sempre: eu escolhi o bom pastor. Amém? Eu vou pedir ao pastor Lopes para tomar a profissão de fé de vocês. Eu falei para eles lá em cima assim: vai colher a profissão de fé de vocês. Ele: o que é isso? O que é isso? Agora vocês vão saber o que é profissão de fé. Pastor Evandro. Glória a Deus. A paz de Cristo, queridos. Pastor Rafael está aqui. Eu trouxe a minha memória do dia do meu batismo, onde Deus falou comigo profundamente. Eu entendo que o batismo ele é uma necessidade, é uma ordenança, e eu entendo mais ainda que aquele que foi percussismo, ele era a voz que clamava o deserto, que era o João Batista. E quando o profeta Isaías já estava profetizando sobre esse homem, que ele abriria o caminho para o Messias. Você conhecia João Batista por as margens do Rio Jordão, batizando. E ele trouxe essa palavra assim: todo vale será levantado. E eu quero trazer profético para a tua vida. E será abatido o monte e todo o outeiro. Então tudo que tiver no vale, você que estava na humilhação, você vai dar. Todo monte e todo outeiro será nivelado. Então todo que tiver orgulho vai trazer para o mesmo nível também. E os caminhos escabrosos serão aplainados, ou seja, o caminho tortuoso Deus vai endireitar. Fala-se de vereda. Então, ou seja, se há alguma coisa depressiva, se há alguma coisa que você anda que está acidentado, Ele fala que vai trazer para o plano. Se há alguma coisa que está exaltado demais, porque Ele resiste ao soberbo e dá graças ao humilde, Ele vai abater. E todos os caminhos tortuosos, porque é muito bom andar num caminho perfeito. É muito bom andar num caminho onde não tem acidente, onde não tem orgulho, onde não tem humilhação. E esse é o caminho que Deus escolheu para vocês. E esse é o caminho que Deus trouxe para a tua vida nesta manhã.
E o ato de confissão, eu queria de pé. Eu queria que você repetisse comigo. Só os batizandos de pé, por favor. Eu vou falar e você vai repetir. Amém? Mas repita com uma voz firme, uma voz de decisão, uma voz aonde você fala assim, quando o papai está olhando do céu, ele fala, olha a firmeza dela, olha a firmeza dele, né? É isso que o papai quer ouvir, tá bom? Então você repita comigo assim, creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que a Bíblia Sagrada é a santa palavra de Deus. Eu creio num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Prometo a partir de agora ter um compromisso maior e ser uma testemunha fiel e verdadeira do Senhor Jesus. Eu me comprometo em ser fiel e seguir aquilo que a palavra de Deus. Faço isto diante de Deus e diante de toda a igreja do Senhor Jesus. Mediante seu ato de confissão. Aí sou eu, Santo. Nós, os pastores, vamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? E esse momento, todo esse momento está sendo registrado no céu. Registrado por quê, pastor? Porque Satanás um dia ele vai querer te acusar. E Deus vai trazer esta imagem aqui e vai dizer assim, qual é o teu nome? O Ivo não, porque o Ivo, ele se batizou. Ele vai querer dizer sobre você, qual é o seu nome? Lucilene. Aí lá Satanás vai querer acusar. E aí a Lucilene, aí Deus vai falar assim, não, a Lucilene não, porque ela se batizou. Vai querer falar de você, qual é o teu nome? Rony. Eu quero acusar o Rony. Aí Deus vai falar, Rony não, o Rony está aqui, ó. Ele se batizou. Você entende isso, gente? Você entende o que o mundo espiritual está na vida de vocês? Todo vale acidentado Deus vai trazer. Todo caminho torto Deus vai aplainar. E Deus vai trazer um caminho bom para a vida de vocês. Amém? Mais uma salva de palmas para o Senhor. Sentem-se um minuto. Já passei para vocês todas as instruções lá em cima. Fiquem tranquilos, né? Só fazer aquele combinado e vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo. Agora eu vou passar uma instrução. Pastores, podem entrar? Estão com medo, pastores d'água? Agora eu vou passar uma instrução para os parentes, os irmãos. A seguinte, fiquem à vontade, tirem foto de onde vocês quiserem, filme de onde vocês quiserem, fiquem tranquilos. Só tentem não dar cotovelada uns nos outros. E uma coisa só que eu vou pedir, apenas ali no altar, aquele ângulo ali, eu vou deixar para os fotógrafos da igreja, tá? Até porque se eu liberar para vocês, provável que tenha confusão, alguém se machuque caindo dali. Então, aquele pedaço ali do altar, em cima do altar, só o pessoal da mídia da igreja. Mas no entorno, aqui do lado, na frente, podem ficar à vontade. Tirem quantas fotos vocês quiserem. Se tiver celular, prova d'água, quiser botar aqui dentro da água, não tem problema, fica à vontade. Só não vou pagar conserto do celular, tá bom? E aí, o louvor vai estar aqui adorando. Todos nós vamos ficar de pé, adorando também. Pode ficar de pé, em nome de Jesus. Enquanto a gente adora, eles vêm na sequência aqui para passarem pelas águas.
Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos, eu vejo o futuro. Glória a Deus! Tudo novo se faz, tudo novo se faz. E nessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou acontecer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Estou subindo ao lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, os meus pés estão num caminho, e nessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Você pode declarar nessa manhã: meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho, e os meus pés estão num caminho, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Cristo. Nova criatura somos em Cristo Jesus. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter.
18h30, nosso culto de celebração. Hoje está com a gente o pastor doutor PhD de DJ aqui pregando a mensagem. Tem uma informação aqui, tem quentinha dos interligados lá atrás. Frango à parmegiana, arroz, feijão e maionese. Procura a Marcele ou a Mariana lá atrás, diga. A equipe do Dink aqui para tirar foto. Todos vocês estão liberados. Bênção apostólica só no final do culto. Você tem um domingo de paz, de família. E se você não tiver família, que Deus abençoe para você ter uma família. Até logo mais. Vá em paz e Deus te abençoe. Cadê o povo do Dink? Vem cá, o Dink.